Catequese 27. Rezar em comunhão com Maria. A catequese de hoje é dedicada à oração em comunhão com Maria. Sabemos que a via mestra da oração cristã é a humanidade de Jesus Cristo. Com efeito, a confiança típica da oração cristã não teria sentido se o Verbo não se tivesse encarnado, doando-nos no Espírito a sua relação filial com o Pai. Cristo é o mediador, a ponte que atravessamos para nos dirigirmos ao Pai. É o único Redentor. Não existem corredentores com Cristo. É o mediador por excelência. É o mediador. Cada oração que elevamos a Deus é por Cristo, com Cristo e em Cristo, e realiza-se graças à sua intercessão. O Espírito Santo alarga a mediação de Cristo a todos os tempos e lugares. Não há outro nome no qual podemos ser salvos. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Da mediação única de Cristo, adquirem significados e valor as outras referências que o cristão encontra para sua oração e devoção. Em primeiro lugar, a Virgem Maria, Mãe de Jesus. Ela ocupa um lugar privilegiado na vida e, portanto, também na oração do cristão, porque é a Mãe de Jesus. As igrejas do Oriente representam-na frequentemente como aquela que indica o caminho, ou seja, o Filho, Jesus Cristo. Vem-me à mente aquela bonita, antiga e simples pintura na Catedral de Bari. Nossa Senhora mostra Jesus nu. Depois vestiram-lhe a camisa para cobrir aquela nudez, mas na verdade Jesus é representado nu, para indicar que ele, homem nascido de Maria, é o mediador. E ela indica o mediador. Na iconografia cristã, a sua presença está em toda a parte, às vezes até com um grande destaque, mas sempre em relação ao Filho e em função dele. As suas mãos, o seu olhar, a sua atitude são um catecismo vivo e indicam sempre o âmago, o centro, Jesus. Maria está totalmente voltada para ele, a tal ponto que podemos afirmar que é mais discípula do que mãe. Aquela indicação nas bodas de Caná, Maria diz: "Fazei o que ele vos disser", indica sempre Cristo, é a sua primeira discípula. Esse foi aquele papel que Maria desempenhou ao longo de toda a sua vida terrena e que conserva para sempre. Serva, a humilde serva do Senhor, nada mais. Numa certa altura, nos evangelhos, ela parece quase desaparecer, mas volta nos momentos cruciais, como em Caná, quando o filho, graças à sua intervenção solícita, faz o primeiro sinal, e depois no Gólgota, ao pé da cruz. Jesus estendeu a maternidade de Maria a toda a igreja quando lhe confiou o discípulo amado, pouco antes de morrer na cruz. A partir daquele momento, fomos todos colocados debaixo do seu manto, como vemos em certos afrescos ou quadros medievais. Também, na primeira antífona latina, sob a vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora, que como mãe, quem Jesus nos confiou, envolve todos nós. Mas como mãe, não como deusa, não como corredentora, como mãe. É verdade que a piedade cristã sempre lhe atribuiu títulos bonitos, como um filho à mãe. Quantas palavras bonitas um filho dirige à sua mãe, a quem ama. Mas tenhamos cuidado. As belas palavras que a Igreja e os santos dirigem a Maria em nada diminuem a singularidade redentora de Cristo. Ele é o único Redentor. São expressões de amor como de um filho à mãe, às vezes exageradas. Contudo, como sabemos, o amor leva-nos sempre a fazer coisas exageradas, mas com amor. E assim, começamos a rezar a ela com algumas expressões que lhe são dirigidas, presentes nos evangelhos: cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Em breve, à oração da Ave Maria seria acrescentado o título Mãe de Deus, sancionado pelo Concílio de Éfaso,
E analogamente ao que acontece no Pai Nosso, depois do louvor, acrescentamos a súplica. Pedimos à Mãe que reze por nós, pecadores, para que interceda com a sua ternura, agora e na hora da nossa morte. Agora, nas situações concretas da vida e no momento final, a fim de que nos acompanhe como mãe, como primeira discípula na passagem para a vida eterna. Maria está sempre presente à cabeceira dos seus filhos que deixam este mundo. Se alguém se encontra sozinho e abandonado, ela é mãe, está ali perto, tal como estava próxima do seu filho quando todos o tinham abandonado. Maria estava e está presente durante os dias da pandemia, perto das pessoas que infelizmente concluíram seu caminho terreno numa condição de isolamento, sem o conforto da proximidade dos seus entes queridos. Maria está sempre presente ao nosso lado com a sua ternura maternal. As orações a ela dirigidas não são vãs. Mulher do sim, que aceitou prontamente o convite do anjo, responde também às nossas súplicas. Ouve as nossas vozes, até aquelas que permanecem fechadas no coração, que não têm a força para sair, mas que Deus conhece melhor do que nós mesmos. Ouve-as como mãe. Como e mais do que todas as mães bondosas, Maria defende-nos nos perigos, preocupa-se conosco, até quando estamos ocupados com os nossos afazeres e perdemos o sentido do caminho, colocando em perigo não só a nossa saúde, mas a nossa salvação. Maria está presente e reza por nós, reza por quem não ora, reza conosco. Por quê? Porque ela é a nossa mãe.